Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Wellington, em resolvendo questões de eletrotécnica. Muito bem, temos aí uma questão de transmissão de energia elétrica que diz o seguinte: um transformador de 26 kV para 200 kV, logo é um transformador elevador, tem os seguintes parâmetros: cosseno de φ, ou melhor, de θ 0,8, L, que é o indutor, 200 mH. Aí eu fiz, né, já o cálculo de 200 mH, que no caso seria 0,2 Henry. Como assim, professor? 200 vezes 10 elevado a menos 3, que aí fica 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3. Nós temos aí potência, multiplicação de potência na mesma base. A gente faz o quê? Conserva a base e somos expoentes. Só que aqui, ó, vai ficar mais com menos dá menos. Então ficou 2 menos 3 e ficou o quê? 10 elevado a menos 1. 2 vezes 10 elevado a menos 1 igual a 0,2. Logo, o L é 0,2 Henry. O capacitor é de 2 nanofarad. O Φ é de 0,08 Weber. A resistividade do cobre é 1,72 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. A potência aparente é de 100 MVA. A frequência é de 60 Hz. A distância da transmissão é de 600 km. Aí eu tenho o J do cobre, né? Eu tenho o J do cobre, que é a densidade de corrente. Esse J é a densidade de corrente, que é de 2,5 ampere por milímetro quadrado. E a densidade de corrente do alumínio, para longas distâncias no caso, ou melhor, para longas distâncias, é 1 ampere por milímetro quadrado. Determine. Então, o que é que ele quer? A gente vai fazer vários cálculos aqui, e aí são os parâmetros, beleza? Olha o que ele quer. Então, o que é que ele quer? Letra A, relação de transformação do transformador, e letra B, as correntes nominais. Correntes nominais do primário e do secundário, beleza? Então, pessoal, nós temos aí a relação de transformação do transformador, A igual a N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2. Aí é uma relação de proporcionalidade. N1 está para N2, no caso, assim como V1 está para V2. Repetindo, N1 está para N2, assim como V1 está para V2. Aí eu tenho 26.000 dividido por 250 é aproximadamente 0,1, que dá 0,104. Aí eu considerei 0,1, por isso que eu coloquei aproximadamente, beleza? Correntes nominais. Eu tenho aí I1, que é a potência aparente dividido por a tensão vezes raiz de 3, certo? Então, 100 milhões, que é 100 MVA, dividido por 26 vezes raiz de 3, dá 2.221 ampere. E I2, que é S, a potência aparente, dividido por a tensão do secundário vezes raiz de 3, que é 250.000 vezes raiz de 3, dá 231 ampere. Então, a gente já tem a corrente do primário é dos 2.221 ampere e a corrente do secundário 231 ampere, beleza? Letra C, o dimensionamento do núcleo. Então, tenho tensão igual a 4,44 vezes a frequência vezes o número de espiras vezes φ máximo, certo? Que é o fluxo máximo. Pela lei de Faraday, o que é que nós temos? Que tensão no tempo é N sobre dφ sobre dt. Então, φt é igual a φ máximo vezes seno de ômega t. Fazendo a derivação disso, fica o quê? N vezes φ máximo vezes ômega vezes ômega cosseno, né? No caso, a derivada do seno é cosseno de ômega t. E máximo é N vezes φ máximo vezes 2πf, certo? O V máximo vai ser o quê? O E máximo, o V máximo aqui, ó, vai ser o quê?
Ó, 2πf vezes N vezes φ máximo sobre raiz de 2. Por quê? Porque a tensão RMS, ó, a gente vai trabalhar, nunca trabalha com a tensão de pico, a gente trabalha com a tensão RMS em 127/220, certo? Então, ó, a tensão RMS, né, o E máximo, que é o quê? 2πf vezes N vezes φ máximo. Isso que dividido por raiz de 2. Aí o que é que você faz agora? Divide as constantes aqui, ó. Você vai dividir a constante 2πf sobre raiz de 2, ou melhor, 2π, né? 2π sobre raiz de 2 vai dar o quê? 4,44. É por isso que a gente tem aqui, ó, na fórmula, o 4,44, que é a divisão do 2π dividido por raiz de 2, tá vendo? 2π dividido por raiz de 2, aí dá o 4,44, por causa da tensão RMS, ok? Mas aí vamos dar continuidade. Bom, pessoal, então nós temos a letra C, dimensionamento do grupo, o número do núcleo, né? O número de espiras. O que é que acontece? 4,44, a gente falou o que era, né? Como é que vem essa constante, vezes a frequência, que é 60 Hz. A gente vai querer o número de espiras vezes a frequência máxima. Normalmente a gente usa o φ máximo 0,08 Weber, certo? Então aqui eu já fiz como eu quero o número de espiras, ó, o que é que eu faço? Tudo que está multiplicando eu coloco dividindo, só deixando só o número de espiras. Lembrando que aqui, ó, é 60 Hz, então vai ficar V sobre 4,44 vezes 60 vezes 0,08. Aí no caso, a tensão no secundário é 250.000 dividido por 4,44 vezes 60 vezes 0,08. Isso vai dar 11.730 espiras, ok? No secundário. No primário vai ficar o quê? 26.000 dividido por 4,44 vezes 60 vezes 0,08. Isso vai me dar 1.220 espiras, ok? Então isso vai me dar 1.220 espiras. Agora a gente vai fazer o cálculo da reatância indutiva e capacitiva. Letra D, nós temos aí a reatância indutiva. A reatância indutiva a gente vai achar por quê? XL igual a 2π vezes F vezes L. Deixa eu só clarear aqui rapidão. Então, a reatância indutiva vai ser o quê? 2π vezes F vezes L. 2π vezes 60 vezes 0,2. Esse 0,2 é o valor lá que ele deu do indutor, que é 0,2 Henry ou 200 mH, ok? Isso deu 75,4 ohms. A reatância capacitiva é XC igual a 1 sobre 2π FC, que deu o quê? XC igual a 1 sobre 2π vezes 60 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9 são 0, 2 no caso, né? 2 e 9 zeros, ok? 2 e 9 zeros dá 133, aqui não é quilo, é mega ohms, né? Então, pessoal, fazendo a conta corretamente, então XC é 1 sobre 2π vezes 60 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9. Dá aproximadamente 1,33 mega ohms, ou seja, isso daí não influencia muito, a reatância capacitiva não influencia muito na transmissão. No caso, na parte do transformador, vai influenciar no cabeamento, né? Mas a princípio no transformador não. Então o que influencia no caso aqui seria a reatância indutiva, que faz a influência no transformador, ok? Aí agora nós temos aí a bitola dos cabos, né? Então tenho aí 2.221 ampere dividido por 3 ampere por milímetros quadrado. No primário vai dar 740 milímetros quadrados, certo? No secundário, 231 ampere dividido por 3 ampere por milímetro quadrado dá 77 milímetros quadrados, beleza? Então, um vai ser de 740, outro vai ser de 77, não existe. O máximo é 90, então a gente vai colocar um de 95 aí, beleza? Para a bitola aí dos enrolamentos, ok? Agora vamos fazer a queda de tensão. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer a queda de tensão. Pela lei de Ohm. Lei de Ohm diz o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Como é alternada, a gente vai fazer o quê? Tensão no secundário, que é o que a gente quer, né? Que é o da transmissão, igual a corrente vezes
a reatância indutiva. A minha corrente, né, 0,8 de cosseno, o cosseno de φ, ou melhor, de θ, cosseno de 0,8 dá 36,87 graus. Então, a minha corrente está defasada em 36,87 graus, certo? 231 ângulo de 36,87 graus vezes JXL, que é a reatância indutiva. Eu achei, né, 36,87 graus é 0,8. Como foi que eu achei o menos J06? Pela relação trigonométrica. Relação trigonométrica diz o seguinte, que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Seno ao quadrado de θ mais 0,8 ao quadrado igual a 1. 0,8 não é 0,64, aí eu passo 64 para o outro lado, com o sinal trocado, então ficou seno ao quadrado de θ igual a 1 menos 0,64. Seno ao quadrado de θ é igual a 0,36. Seno de θ é igual a raiz de 36, seno de θ igual a 0,6. Foi aqui que eu achei esse menos J06, que como ele é indutivo, a queda é indutiva, então nós temos que colocar um menos J06, certo? Pelo cálculo de 75,4 ohms que a gente fez da reatância indutiva. Então, vezes a resistência, ou seja, a impedância, né? Esse R aqui, na realidade, é a impedância, que é a corrente alternada, que são as reatâncias indutivas e capacitivas. A capacitiva não entra aqui, vamos só trabalhar com a reatância indutiva, que é 75,4 ohms. A gente faz agora a multiplicação. Aí, pessoal, então aqui, ó, eu vou fazer o quê? 231 vezes 0,8, fazer a distributiva, que como aqui está em retangular, a gente pode fazer a distributiva, certo? Deu 185, deu 184,8, eu botei 185, certo? Eu vou sempre aproximar um pouquinho para cima. 231 vezes J menos J 0,6 deu menos J 139, certo? Aí agora eu vou fazer a distributiva daqui, ó, 185 vezes J 75,4 deu J 13.949. Aí eu vou fazer assim, ó, J vezes J, J ao quadrado, menos com mais dá menos. Então, menos J ao quadrado, 139 vezes 75,4 dá 10.481, certo? Só que J ao quadrado não é menos 1, aqui a gente está usando o número complexo, só que a gente não está usando a letra I, porque I é corrente, a gente está usando na eletrotécnica a letra J. Então, J ao quadrado é igual a menos 1. Então, o que é que eu faço? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, certo? Então, 1 vezes 10.481 dá 10.481 e eu jogo o J, né, para... repito o J depois, né? No caso, eu coloco ele na segunda parte, porque é a parte real na frente e a parte imaginária atrás, beleza? Então, V2 é o quê? 10.481 mais J, 13.949. Agora, durante a transmissão, aqui agora ele está com o quê? Com uma capacitiva aqui, certo? Então, na transmissão, o cabo dele, a bitola do cabo, ele se torna um capacitor. Então, o que é que a gente tem que fazer? Isso daqui vai influenciar muito na queda de tensão. E vocês vão ver, beleza? Como eu disse, pessoal, a tensão capacitiva, ela influencia muito na queda, certo? Então, aqui, ó, esse 10.481, aqui a tensão de queda, mais J, 13.949, isso aqui é capacitivo. Então, o que é que a gente faz? Ó? A gente vai fazer... tensão da elevação, que é 250.000, menos a tensão de queda, que é 10.481. Só a parte real, aqui come tensão, certo? Aí a gente faz o quê? Vai dar 239.519. Agora, a gente vai fazer o quê? Como tem a parte imaginária, a gente faz em módulo, certo? O módulo da tensão de carga é 239.519 ao quadrado, 239.519 ao quadrado, mais 13.949 ao quadrado. Isso em raiz. Isso vai dar aproximadamente 240.000 volts ou 240 kV, ou seja, na transmissão, um transformador elevador de 250 kV, ele chega na ponta apenas 240. O que é que a gente faz então? A gente aumenta o TAP para 260 para poder chegar a 250, ou coloca banco de capacitores na ponta dele, lá no final da transmissão. Depois vou fazer um cálculo de banco de capacitores baseado nessa tensão de 240.000
e 13.949. A tensão de queda 10.481 mais J 13.949 e 240 kV. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e se vocês puderem estar nos ajudando aí para melhorarmos o nosso estúdio com qualquer valor, vou deixar aí o Pix na descrição para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e tchau, tchau!